a questão da vinda de treinadores estrangeiros, e me parece que criou um certo problema naqueles que estão trabalhando aqui. E esse problema, que era apenas um nariz torcido, já está se tornando uma rebeldia, e o perigo é daqui a pouco virar desavença, né? Enquanto isso, Abel Ferreira vai ganhando. Exatamente. E aí aumenta a desavença. É o futebol, gente. É o futebol. Eu acho que é o seguinte: quando você ganha, você tem todos os louros. E quando você perde, você tem o seu canto para lamentar. É isso que acontece sempre. Os acontecimentos no futebol brasileiro, eles se sucedem de uma maneira muito tranquila para quem analisa o futebol. Para a gente que está um pouquinho mais de tempo nisso, né? Calçado foi repórter no meu tempo, como o Mauro Naves, que está aqui. A gente se encontrava A gente se encontrava em treino, vivia se encontrando por aí. O Calçado sempre tive essa convivência com ele, uma convivência muito agradável. Porque ele é um cidadão muito agradável. Você, um cara sensacional. O Trajano, quando falou assim, vou lançar o canal, Calçado, vem trabalhar comigo. Ele é o cara, o Trajano que teve a honra de trazê-lo, acertou, porque ele é muito bom, é um cara muito competente. Eu espero que isso, o vencedor... Gente, a gente já viveu o São Paulo de Tele Santana, e ninguém me contou, eu estava lá. O Tele Santana, os outros treinadores ficavam malucos com o Tele, porque o Tele era do jeito do Tele. Ou não era? O Tele era fácil de conviver. Claro que não. Claro que não. E o Tele verbalizava. Mandava. O Tele não mandava, não pedia para alguém falar para ele. Ele falava. Você acha que o Vanderlei Luxemburgo era fácil de dominar nos anos 90? Cilinho, Otacílio Pires e Camargo. Não tinha meia palavra. Não tinha meia palavra. Eu posso citar mais alguns. Como o professor Poi, que foi goleiro do São Paulo. Oswaldo Brandão, se quiser. Oswaldo Brandão, o Caçamba, também não mandava... O apelido dele era... Ele detestava que chamava ele de Caçamba. Porque era o seguinte, tinha um samba que chamava Eu sou a corda e você é a caçamba. A corda era o João Avelino e ele era o Caçamba, porque os dois viviam juntos. Era a corda e o Caçamba. E ele detestava ser chamado de Caçamba. Eu posso apontar aqui um número enorme de treinadores do futebol brasileiro que já viveram esse momento que está sendo vivido, inclusive pelo Abel Ferreira. Zagallo também não mandar recado. O Zagallo não. E o Zagallo, estou eu chegando com o Tino Marcos para entrevistar o Zagallo na final da Copa América. Eu nem esperei, quando eu botei o microfone, eu e o Tino colocamos o microfone, a gente perguntou de longe que era para ele falar, ele falou, vocês vão ter que me engolir. Vermelho, lá em La Paz. Eu e Tino Marcos, se você pegar a fita disso aí, você vai ver que o microfone da Bandeirantes está do lado do microfone da Globo. Felipão nunca comeu embolado. Assim, não é que só teve anjinho. Nunca comeu embolado. Então, gente, ninguém... Isso aí, tudo que está acontecendo, eu já vi acontecer muitas vezes. Perfeito. Sim. Muitas vezes. Então, eu acho que chega um momento que você precisa só trabalhar. Trabalha, progride, evolui, mostra a sua capacidade. E aí as coisas podem melhorar. Aí você chegou num ponto em que, às vezes, é melhor falar do que trabalhar. E o futebol brasileiro, o Zinho falou, sabe, Zinho, aqui a gente tem muitos imitadores aqui na ESPN Brasil que o povo não sabe, né? Alguns ficam imitando no intervalo e tal. Imitadores, e eles imitam, por exemplo, grande imitador aqui, Rogério Vogel. É imitador o Rogério? Ele imita a TV todinha. Às vezes eles me imitam, falando justamente, quando eles querem me imitar, é justamente sobre isso. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol? É a maneira que eles me imitam. Porque, assim, a gente tem uma dificuldade no Brasil gigantesca de falar de futebol. Gigantescazinho. A gente fala do que está na periferia. As tretas, aquele falou, o outro chutou minha canela, aquele não ser feio, o outro é horroroso. Agora, vamos falar do campo? Puxa, é uma dificuldade, mas isso aí é difícil. E o programa hoje passa por isso, porque tem um falando do jogo. E o que irritou o Mano, o que irritou o Jorginho, o que o outro falou, do jogo. E a gente chega lá daqui a pouco. Vamos chegar lá, presidente Mauro Naves e o seu caderninho inseparável. Muitas anotações importantes. Prazer tê-lo conosco, hein, presidente? Prazer todo meu. Boa noite, João. Boa noite, querido. Calçade, prazer enorme estar com você aqui. Pascoal, abençoadozinho. Então, estava olhando aqui, né, ouvindo vocês atentamente e pensando nessas decisões que acontecem agora nesse meio de semana aí, esses clubes, a maioria, né? Não todos, com o Pires na mão aí. Vale 8 milhões cada passada dessa. 8 milhões para a semifinal da Copa do Brasil.
E lá na frente tem 25 para a semifinal, 60 milhões para o campeão. 60 milhões para o campeão, 25 milhões para o vice. Os caras estão vendendo jogador para receber 4, Mauro. Só nessa daí. E aí a gente vê que fica aquela dúvida, né? Ah, não, mas tem time que também tem outra competição, tem time que tem jogo importante para o brasileiro na colocação. Mas será que a diretoria tá olhando o quê? Pô, preciso pegar esse dinheiro agora, não posso deixar de passar. Põe o time titular? Não põe. Espera aí, vou deixar porque eu estou disputando o G4 ali na frente. Enfim, são decisões aí para os técnicos tomarem essa semana. Mas eu acho que vai todo mundo com muita força. Ninguém vai abrir mão da grana. Não pode também. Não. Por mais que, claro, o brasileiro é importante, mas é mais administrável, né? Esse aqui perdeu, tá fora, né? É verdade. É mata-mata. E amanhã nós vamos entrar mais tarde no assunto dos jogos de amanhã e de quinta, que serão decisivos. Mas agora nós vamos falar de futebol. E quem vai dar a largada é um treinador que esteve recentemente aqui no futebol brasileiro, Turco Mohamed. Deu uma entrevista muito interessante à ESPN lá na Argentina e falou sobre Palmeiras e Flamengo. Preste atenção. Se viene Flamengo con Vélez. ¿Tiene chance Vélez o nada? No, nada. Fútbol, tiene chance. Fútbol. ¿Cómo no va a tener chance? Flamengo hace como 8 partidos que está jugando en un gran nivel. Un gran nivel. El técnico Dorival Junior le encontró la forma. Es un 4-3-3. Pero los 3 juegan por dentro, no juega con extremos. Tanto Gabigol y Pedro son centro delantero que se mueven por todos lados y de Arrascaeta juega libre, pero los 3 juegan por dentro y por fuera van los laterales. Y los volantes también, los 3 que tienen, a veces alguno va por fuera. ¿Defienden mal o no? No, ahora no. Ahora defienden bien. Están defendiendo bien, están haciendo un equipo más corto. En la parte del semestre, con el entrenador portugués defendían mal, era un equipo más largo, que había mucho espacio entre líneas. Daba contragolpes, ahora no. Ahora fíjate que casi no recibe goles. No, Turco, vos decís que es fútbol, pero de afuera lo que vemos siempre es que es difícil competirles. Condiciones normales, después son partidos, pero es difícil competirles a Flamengo y a Palmeiras, sobre todo a Flamengo. Sobre todo a Flamengo, la verdad. Hoy, hace 3 meses atrás no. Hace 3 meses atrás. Es más, nosotros con Mineiro agarramos a Flamengo en plena transición. Primero lo enfrentamos Supercopa, que estamos los 2 en armado, en febrero. Jugamos la Supercopa, empatamos y ganamos por penales. Y ahora que lo enfrentamos hace 2 meses, después de esos 2 meses, de esos 2 partidos que perdimos, en 3 días le ganamos los 2 partidos, en cancha nuestra, no perdieron más. Encontraron el equipo, encontraron la forma, y la verdad que para mí es mucho más que Palmeiras. Porque Palmeiras es un equipo, que no se rinde, ¿viste? No se entrega nunca. El otro día le ganó a Mineiro injustamente la fase, injustamente, pero se la ganó. Se la ganó. Se la ganó. Por 9 hombres, perdidos a 0 en el Mineirao para perder 4-0. Vos me preguntás cómo hizo, pero el partido terminó 2-2. No sé. Lo mismo cuando pasó con River hace 2 años. ¿Qué pasa? Rapaz, olha aí o Turco Mohamed, que conheceu de perto o Flamengo em 2 momentos diferentes, e o Palmeiras. E ele disse ali, neste momento, depois da chegada do Dorival, é mais difícil enfrentar o Flamengo do que o Palmeiras. E eu rolo a bola para Calçade, Mauro, Pascoal. Acho que disse mais ou menos. Achei muito sensata a análise dele com relação ao Flamengo, principalmente. Era isso mesmo. Com o Paulo Souza era uma equipe, o Dorival achou o time, aí com o Paulo Souza sofria gols, agora... Defendia mal, ele falou. Defendia mal, enfim, sofria gols, defendia mal, agora isso já não vem acontecendo. Mas ele vai, elogia, o Flamengo está no auge, nesse momento é o Flamengo e tal. Nossa, mas eu não sei como o Palmeiras ganha. Palmeiras não se entrega nunca. Palmeiras não se rende. Então, assim, futebolisticamente falando, ele quer dizer que hoje o Flamengo está voando mesmo. Mas não sei se ele escolheria enfrentar o Flamengo ou o Palmeiras. Porque, por outro lado, ele coloca que o Palmeiras é um time que não se rende. Ele não acredita como é que estava 2-0 e terminou 2-2. Foi injusto, ele fala ali, né, que o Palmeiras passou injustamente. Falou. Foi injustamente, né? Isso aí eu acho que ele não está certo nisso, porque isso aí foi ainda o pedaço do Turco que ficou no Galo. Ficou no Galo ainda. Um pouco, Falou isso. Ficou aquele lado ali, porque não teve justiça, né? 2-0, o Palmeiras foi buscar 2-2. Perde o Danilo aqui e vai lá
Perde o Scarpa. O Scarpa eu não coloco tanto, porque aí eu acho que Não se reitimou. o jogo no... Jogou quase 15 minutos com 2 a menos. Mas aí eu 15 minutos pouca. é Teve tempo, 3 hein, minutos gente? de bola, eu sei, mas não teve muita bola, muito tempo. Mas enfim, com 2. Mas o problema foi logo lá no primeiro tempo, muito cedo, perdeu o Danilo, né? Então foi um tempo muito grande que o Atlético teve para dominar. Mas enfim, depois perdeu também o Gustavo. E aí? E aí ganhou, passou e classificou, e é injusto? Eu acho que isso não. Mas a observação, a análise que ele faz é bastante sensata. Faltou uma coisa só. Primeiro, a proposta era falar de futebol, o Turco falou de futebol. Integralmente, falou como joga o Flamengo, Sim. como joga o Gabigol, como está o Pedro, os laterais passam, joga por dentro. Quer dizer, uma análise para os argentinos até que talvez não estejam no dia a dia, agora vão se aproximar mais do Flamengo, conhece o Flamengo. O Flamengo tem uma explosão assim de qualidade que voltou a aflorar, não estava. Quando ele fala do Palmeiras, o que faltou dizer do Palmeiras foi que o Palmeiras é o time mais bem treinado do Brasil. E o Flamengo, o Palmeiras, ele é fruto de um trabalho mais longo, que com 2 meses já ganhou uma Libertadores, tem que ser dito isso, 2 meses. Chegou 5 de novembro, primeiro jogo do Abel. Já no final de janeiro... 30 de janeiro, campeão da Libertadores. Isso aconteceu. Os treinadores podem gostar, podem não gostar. Mas foi um gol que... Futebol é feito desses gols. Claro. O reserva que o Abel colocou na final de 2020 fez o gol, Breno Lopes. O Daverson, que o Palmeiras nem ficou com ele, reserva, fez o gol do título da Libertadores do bicampeonato. O futebol é feito dessas coisas. O que eu vejo o Palmeiras ele é fruto de um trabalho, sim, exaustivo, nesse calendário horroroso, o que é um ponto ainda a favor do Abel, que não é fácil trabalhar com o tempo que é colocado à disposição dele, mas é um time afinado e bem treinado dentro das suas possibilidades. Quando você pega individualidades do Flamengo, aí para mim entra a análise dele, que é o seguinte, o Flamengo feliz e organizado É o Flamengo do momento, né? é o Flamengo atual, não é fácil. É o malvadão. E ele tem que tirar do Palmeiras o máximo de cada um. O Palmeiras joga no máximo dos caras. E o Flamengo talvez não tenha chegado lá ainda, mas já é isso. E joga no máximo, principalmente jogos como esse. Esse daí. Jogos top. A linha entre o Palmeiras e o Flamengo, a diferença entre os dois, na minha opinião, é a força do conjunto. Perfeito. Que é o time do Palmeiras. Perfeito. E um confia no outro. Porque um sabe o que o outro vai fazer. Só um exemplo. Quando o Everton pega na bola, já sai o Rony ou sai para fazer a diagonal, onde não tem o lateral, para receber a bola, porque o goleiro do Palmeiras é muito bom no lançamento. Ou se sai na bola curta, ela é trabalhada até um meia aparecer e desenvolver a jogada. Então, o time do Palmeiras tem a vantagem de 2 anos de trabalho. Sim. Essa é uma palavra que no Brasil é desprezada pelos dirigentes do futebol brasileiro. Tempo é uma palavra desprezada e a outra palavra é trabalho. Deixa o treinador trabalhar. Deixa ele desenvolver o pensamento dele. Você não contratou o treinador? Deixa ele trabalhar. O trabalho mais... que a gente vê com maior número de vitórias e entregando aquilo que a torcida quer, hoje o Abel está na frente dos outros. Porque ele está entregando muito mais. Ele tira o máximo. Então, o time do Palmeiras trabalha sempre... o mental do time do Palmeiras é um absurdo o que faz o Palmeiras dentro de campo, dentro do psicológico. É um time... No jogo contra o Corinthians, o Palmeiras adota uma filosofia rara no futebol. Deixa o adversário, atrapalha o adversário. Tem uma chance e faz o gol, acabou o jogo. Ela vai surgir. Ela vai aparecer a chance. Ele falou isso também num trecho que não apareceu ali. Ele falou, o Palmeiras contra equipes menores, ele ataca. Quando enfrenta equipes maiores, de um nível similar ao dele, ele dá a bola para o adversário. E o Flamengo não. O Flamengo, independentemente do adversário, ele comanda o jogo. Ele se impõe. O Flamengo tenta comandar o jogo. E é muito bom que isso aconteça, porque a gente domingo vai ver um confronto desse tamanho.
como foi no Maracanã no turno, né? O 0-0. 0 bola na trave, goleiro pegando tudo, goleiro do Palmeiras pegando, goleiro do Flamengo. O Hugo pegou algumas bolas importantes. A gente tá passando até a jogo do Atlético Paranaense. Se você pegar as imagens daquele jogo do Palmeiras, você vai ver o Hugo fazendo defesas importantes, você vai ver o Everton fazendo defesa. Foi o melhor jogo taticamente dentro de campo do turno do campeonato. Já todos vocês vão responder a pergunta, porque até agora vocês não responderam. Qual é o time mais difícil de enfrentar neste momento? Eu começo com o Tetra. Essa é a pergunta. Tá ali, ó. Qual é o time mais difícil? Sobrou pra mim, né? Sobrou pra você. Ajuda a gente aí. Você dá uma largada. Aí depois ele já me embala. Ô, Tetra, qual é o time mais difícil de enfrentar, hein, nesse momento? Flamengo ou Palmeiras, hein? Que eles estão aqui só ali. Olha, eu acho que assim, primeiro assim, dando pitaco aí, o Turco foi muito bem, né? Na análise dele. E assim, o problema hoje que eu vejo é o seguinte: você dá uma opinião e faz uma análise, não é favorável àquilo que você quer escutar do seu time, vira briga, vira discussão. Não vira um debate saudável. Eu posso muito bem aqui discordar de alguma coisa que o Turco falou lá, e isso não quer dizer que eu sou o dono da razão, né? Muitas coisas que ele falou ali, eu acho que eu concordo muito. O Pascoal já falou, injusto o Palmeiras ter vencido do Atlético? Não, dentro do que aconteceu, porque no jogo entra componente. A gente está falando aqui de um Flamengo tecnicamente superior ao Palmeiras. Concordo, individualmente. Tem mais jogadores decisivos, ou que plasticamente faz um jogo mais para o torcedor, aquele jogo mais bonito, né? E vocês acabaram de falar, é um time que propõe o jogo. O Flamengo, qual é a dificuldade dele? Quando perde a bola. Que o Dorival, mérito do Dorival, tem ajustado e acertado muito isso para esse time ficar mais equilibrado. Tanto é que o Flamengo, nos últimos jogos, sob o comando do Dorival, encontrou isso. Porque ele formou um meio-campo ali no losango, trouxe o Everton Ribeiro, próximo do Thiago Maia e João Gomes. Então, fortaleceu mais ali, com a caída um pouquinho para a direita do Gabigol, isso sem a bola, né, principalmente, e o próprio Arrascaeta voltando ali para compor esse meio campo. Mas assim, depende muito de qual é a situação do jogo, João. Você vai jogar com o Flamengo no Maracanã, um time que vem para cima, que tem variações de jogada, que tem muitas opções no banco, é muito mais complicado. Mas você vai jogar contra o Palmeiras e você tem que sobrepor um time que é muito bem organizado e que tem já uma mentalidade de jogo que não se abala, mesmo nas adversidades do jogo. Você conseguir furar essa marcação do Palmeiras é difícil. Assim, hoje, nesse momento, o time do Flamengo não é que vive um momento melhor, praticamente joga um futebol mais agradável. Mas não é ficar em cima do muro, não. Depende muito de momentos de jogo, de circunstância de jogo. Vamos dizer, o Flamengo agora vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. E aí, vai propor esse jogo? Vai para cima também? Como o Filipão vai armar o seu Atlético Paranaense? É um jogo na Arena da Baixada. A gente sabe que a influência da torcida do Atlético Paranaense é enorme. Então, eu não sei se de repente você pegar um Palmeiras que é muito mais sólido, se não seria mais difícil para o Atlético Paranaense conseguir propor isso tudo que ele quer em casa. É uma pergunta muito difícil de responder, porque os times jogam diferente e a característica dos seus jogadores também são diferentes. O time do Palmeiras é mais disciplinado. Isso sem a bola, é um time muito mais disciplinado e que está com o treinador há muito mais tempo. Agora, pegar esse Flamengo num momento, num dia que tudo está encaixando, dando certo, se conseguir neutralizar esse Flamengo, hoje em dia está muito difícil. E quando você consegue, ele olha para o banco do Dorival, puxa algumas peças ali que muda o sistema de jogo, com Everton Cebolinha, com Marinho, com Vidal, você pode escolher. E aí, assim, fica complicado, João. Um abraço aqui pra galera. Um palmeirense e um rubro-negro estão ligados. E, claro,
que estão opinando. O Abílio, palmeirense, ele está dizendo o seguinte: é claro que é o Verdão. O Verdão é o time mais enjoado de enfrentar na América, porque exatamente não desiste nunca. Já o Renatão, rubro-negro, está dizendo aqui, é o Flamengo, que agora está arrumado e é o time que tem mais qualidade do que todos na América do Sul. Ou seja, um palmeirense, um rubro-negro, cada um puxando para o seu lado, né? Mas eu quero saber de vocês aqui, qual é o mais difícil de enfrentar? Vou ligar. Quem se deu pior na Libertadores? O Atlético Paranaense ou o Vélez? Não, já que tá vão encontrar esses dois monstros aí pela frente. Já aí. está mudando a pergunta. Calma, João. Qual é o mais difícil? Essa já é outra pergunta. Na verdade, é a mesma pergunta feita de uma outra forma. Eu vou ligar. Quem se deu pior? Atlético Paranaense ou Vélez? Quem pegou a pior encrenca na semifinal da Libertadores? Qual time é mais difícil de enfrentar hoje? Aí, João, Palmeiras ou Flamengo? Você está ligando para quem? Eu mudo a pergunta. Eu tô ligando aqui, Ozinho, eu tô ligando aqui pro Vitor Pereira, que recentemente enfrentou os dois, né? Ah, quem ele tá dizendo? Ah, como você tá na selva sozinho, você quer enfrentar o tigre ou o leão? É isso? Você tem que escolher? Você estava ligando pro gerente do banco do Vitor Pereira. E os dois com fome. Os dois com fome, né? Famintos. O tigre e o leão, você Olha, ligou. eu acho que o Calçade, agora há pouco, aqui, ele deu a resposta. O Calçade deu a resposta. Por quê? Todos nós sabemos que o elenco do Flamengo é um elenco que tem mais qualidades individuais. Mas o Calçade disse, o Flamengo está arrumado, organizado E feliz. Isso faz O diferença. Calçade falou isso aqui. Não estava com o Paulo Souza. Então, de repente, nesse momento, exatamente por isso é mais difícil enfrentar. mas- Qual é a infelicidade do Palmeiras Mas nesse o Flamengo momento? Não, tem mas mais calma, qualidade. mas eu não disse. Calçade Calma, falou, quem peraí. tem mais qualidade? Eu Flamengo não ou Palmeiras, falei no elenco? que o Palmeiras está infeliz. Você está arrumando intriga vendo? aqui, Eu Calçado. não Foi o falei, Calçade que falou mas isso. calma, eu não disse que um está infeliz, eu disse por que o Dorival conseguiu fazer Exato. o que o Paulo Souza não conseguiu. Exato. Porque o Porque o Turco disse... Dorival teve o equilíbrio dos dois Exato, volantes, exato. botou o Everton Ribeiro numa E o- posição que e o era Turco imaginada. disse isso de na terceiro Argentina. volante. É. E aí centralizou o homem na marcação. O Flamengo sempre. Quantas vezes Mas você não vai é ouvir só dizer? isso, Não, Pascoal. São não é outras só isso. situações. Pascoal, você Mas tem que partir do ponto básico, olha, João. por exemplo, Arturo Vidal fez o gol. Primeiro gol dele no Flamengo. Aí o time inteiro do Flamengo, abraçar. quem estava em campo, quem estava no banco, todo mundo falou abraçou o Vidal. Vocês viram as imagens agora no final de semana, Flamengo e Atlético Paranaense, os jogadores atrás do gol, aqueles que não estavam jogando, eles estavam, parecia que era a torcida, porque eles estavam iguais, todo mundo lá cantando, igual a torcida, o ambiente mudou. A coisa Mas, no João, vestiário nesse aspecto, mudou. E nesse isso aspecto influencia. mudou né? porque o Flamengo não era assim. É. Tinha jogador que fazia o gol e torcia o nariz. É. O Palmeiras faz gol e todo mundo vai comemorar junto. Sim. Ué, o fato de comemorar gol junto não é nenhuma novidade no futebol. A novidade do Flamengo foi Mas a mudança. nesse Flamengo é desde a época de Jesus. Não, comemorando junto. Exatamente. Comemorava junto. O ambiente. O ambiente. É. Por isso que o Palmeiras tem 2 anos de trabalho. E agora, gente, o trabalho. Às vezes a gente esquece. O trabalho do Dorival é espetacular. É O porque tem Dorival o quê? 2 está meses de fazendo um trabalho? trabalho espetacular. Ele está domando feras. Você acha que é mole domar tudo aquilo que ele tem para domar? Mas é por isso que está domando acontecendo feras, isso que estamos está vendo. domando feras, dando carinho para todo mundo, tendo possibilidade de jogo para todo mundo e acalentando a esperança no time de O Turco voltar a ser campeão. Mohamed, ele tem muita base para falar, porque é exatamente o que ele falou ali. Ele enfrentou o Flamengo do Paulo Souza, no primeiro semestre, que ele disse que não se defendia bem, e enfrentou o Flamengo do Dorival no início, quando ainda Ganhou não as duas, estava dando no Mineirão. tempo do Dorival fazer o trabalho, ganhou as duas. E já viu o outro Flamengo, que ele foi eliminado pelo Flamengo do Dorival. Ou seja, ele viu, ele sentiu E aí na ele, pele aí essa ele perdeu o emprego. transformação, E aí ele perdeu o emprego. Aí ele perdeu o E emprego. teve uma sobrevida no emprego porque ele ganhou aqueles 2 jogos no Flamengo, lembra? É. Exatamente por isso. Porque a bola dele já estava cantada na caçapa 5, na caçapa do canto, já estava cantada. A bola dele já estava cantada que ele ia cair. Ou a gente não tinha dito aqui que teve reunião 2 vezes para ele sair do... E essa demora atrapalhou o Cuca. Um mês, levou um mês. Da primeira reunião até a demissão, um mês. Esse um mês
Agora, esses 30 dias fazem falta para o Atlético nesse momento, ou fizeram falta para o momento decisivo do Atlético. Gente, o Flamengo, basicamente, taticamente, as alterações feitas do Dorival, é elogio para o Dorival. Defendendo bem agora. Defendendo bem. Quantas vezes você escutou eu falar aqui? Se eu sou treinador do Flamengo, eu falo pro João, se você passar da linha do meio campo, eu vou tirar você do time. Ah, você falou várias vezes. Porque não pode expor os zagueiros. Não, presidente, diga, presidente. Tudo que você falou, você tem razão. O Flamengo está no momento... Não, quem falou foi o Turco Mohamed. Não, o Mohamed falou no 4-3-3, que é a forma antiga do Dorival eu só tô jogar. Replicando o que disse agora esse 3-3 ali é um pouco cruzando, tem um pouquinho ali, só que ele disse que os caras jogam por dentro, tá tudo certo. Perfeito, presidente. E ele teve a experiência dele. Ele foi lá, ganhou com um, enquanto o técnico a um e outro. É óbvio que o Flamengo mudou substancialmente com o Dorival. O Flamengo está empolgado, está nessa alegria que você está dizendo. E tudo isso é verdade, está embaladíssimo. Mas isso não responde qual é mais difícil ser enfrentado. Isso não significa que um adversário vai olhar e falar, pô, eu quero esse Flamengo empolgadíssimo ou esse Palmeiras que não sorri, é sério, mas que é difícil de ser batido. O que você está falando é isso. Se você olhar o momento... mais difícil de enfrentar? Então... eu não saberia responder. Ele soube porque ele teve essa experiência. Ele sentiu na pele. Mas com técnicos diferentes. Ele pegou o Flamengo. O jogo do Maracanã é fora. Aí é uma questão. O jogo do Palmeiras é no Allianz ou é fora? Foi outra questão. É a circunstância. É a circunstância. O Zinho falou disso. A circunstância a resposta depende de quem enfrenta. Claro que para a maioria, tanto Flamengo quanto Palmeiras, cada um é um tipo de problema. Você, treinador, vai enfrentar o Palmeiras. É um tipo de organização antes desse jogo de enfrentar o Palmeiras. Você vai enfrentar o Flamengo. É outro tipo de abordagem. Elas não se encontram, não se casam, porque são adversários completamente distintos. Agora, o futebol, é óbvio, como qualquer esporte, ele resta um sempre. Um campeão. O primeiro lugar não pode só para um. O que acontece? Então, tem que sobrar só um. Mas essa resposta não tem apenas uma equipe. O que existe é o Palmeiras, linear. O Palmeiras, desde que chegou a Abel, ele cresce. Você me diga quando o Palmeiras caiu, ficou sem rumo, aí teve que chamar, aí o Abel acordou e o Palmeiras subiu. Não, Palmeiras aqui, um ruidinho, continua. Palmeiras da final da Libertadores é melhor hoje do que na final. Então ele conseguiu fazer um trabalho de evolução. O Palmeiras teve essa queda quando, entre a disputa contra o Santos, ganhou a primeira Libertadores, e a semifinal contra o Atlético Mineiro. Vamos lembrar que o Abel, que foi mantido pela diretoria do Palmeiras, sofreu bastante para engrenar o time. Perdeu o Campeonato Paulista para o São Paulo, foi eliminado da Copa do Brasil para o CRB, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, não estava fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, e aí veio a semifinal contra o Atlético Mineiro. A partir dali, o Palmeiras de Abel engrenou e é esse Palmeiras cada vez melhor que a gente vê até hoje. No mesmo trabalho. João. E a diferençazinho é que a gente está falando de um treinador, que é o caso do Dorival, que pega um Flamengo que oscila desde de JJ. Sim. É o Flamengo assim, né? Para lá, troca treinador, troca. Aí chegou um treinador que tem gente que não gosta que diga isso. Eu acho que ele fez o simples. Fazer o simples, a simplicidade às vezes é mais difícil de ser alcançada, e ele não é que seja um trabalho simplório, é diferente. O simples eu preciso ter os melhores dentro de campo. Sim. É melhor eu arranjar um lugar para o Pedro hoje, com o Gabigol, com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, do que eu deixar o Pedro no banco e falar assim, vou colocar o Lázaro, que é um jovem muito bom. Ele prefere o Pedro, que é um cara que mata uma bola no peito, que vem viajando 50 metros. Que categoria. Né? E quando ele sai, o time sai jogando. Ele fez o simples na concepção de eu preciso criar um sistema harmonioso que abrigue todo mundo e todos sejam felizes. E foi o que ele conseguiu fazer. O simples é difícil de ser alcançado. A simplicidade de Nelsinho chamou, diga, Tetra. Não, queria comentar em cima do que você falou, que eu acho que é o fundamental e é o diferencial do Palmeiras. A manutenção do treinador no momento difícil. Claro. A maioria dos times no Brasil, infelizmente, não tem essa cultura.
Você pode ver, o time vai para consegue chegar numa decisão. Aí não é campeão, a pressão em cima do treinador, por parte nossa, da imprensa, da torcida principalmente, e dos dirigentes que são amadores, porque não tem convicção naquilo que quer de planejamento de trabalho. Está pautado ao título. Há times como Palmeiras, Atlético, Flamengo, Corinthians, São Paulo, mas muito mais esses três que investiram mais, Atlético, Palmeiras e Flamengo, se não ganham o título, tá tudo errado, tá tudo ruim. E assim, cara, você chegou numa decisão, você está disputando um título, você caiu para um time do mesmo patamar e por circunstância que o jogo ofereceu, é numa disputa de pênalti. Aí a primeira coisa que se faz, todo mundo, tira esse treinador, tira, não deu certo. Foi ruim o trabalho. O Palmeiras não fez isso. Nesse momento de dificuldade do Abel, os dirigentes do Palmeiras acreditavam no trabalho dele, naquilo que eles enxergavam no dia a dia, no comando dele com os seus jogadores, enxergando que os jogadores acreditavam no trabalho do treinador. E o resultado vem na frente. Você vai perder um título aqui, mas vai ganhar outro ali na frente. E deu no que deu. No final do ano foi campeão. Então, assim, acho que o diferencial tá aí. Você dá a convicção, você ter a convicção do que você planejou, acreditar que você trouxe um treinador e ele tá te entregando no dia a dia, não vai ficar pautado só se foi campeão ou não. Sei que tem a paixão, quero ser campeão e tudo, mas olha o que o cara fez para chegar até a final. O Dorival, vamos pensar no Dorival hoje. Se o Dorival chegar no final do ano e não ganhar nenhum título, ele não vai ficar no Flamengo. Verdade. E ele não fez um bom trabalho. Olha o que nós estamos falando hoje. Olha o que nós estamos falando hoje. O Flamengo hoje é o que é por causa do Dorival. O Dorival arrumou. O Calçade acabou de falar. Ele fez o simples e ajustou o time. Que trabalho, que maravilhoso. Se não ganhar o título, a pressão vai... Ainda mais se for uma final contra o Palmeiras. Verdade. Por causa da rivalidade. Diferentemente do Abel. Se o Abel perder o título pro Flamengo, ele não é mandado embora. Porque o Abel já se consagrou definitivamente na história do Palmeiras. Vamos continuar nesse assunto daqui a pouco. Enfim, não teve nenhuma resposta. Eu vou responder. Convencê-lo, né, meu senhor? Eu vou responder. O Flamengo é mais talentoso. Se fizer um duelo, o Flamengo é muito mais talentoso. O Calçade respondeu aqui no primeiro comentário. O Flamengo organizado. E feliz é imbatível, é isso? Feliz... Imbatível? Imbatível é isso. O Mauro Naves distorcendo o comentário. Voltando. Fecha em mim aqui, Filipão. Olha aqui. Calçade respondeu. São dois times muito difíceis de enfrentar, porém, o Flamengo organizado e feliz, palavras de Calçade, na minha opinião, é mais difícil porque tem mais qualidade para decidir o jogo. É a minha opinião. E só uma pro Zinho. Zinho, e se ele não ficar, ele chegou agora para se provar e provar a qualidade dele até o final do ano. O Dorival, não é? Então agora o Dorival, se ganhar título, é isso que você falou. Pô, Dorival, fica aí e tal. Se não ganhar, tudo que foi feito vai ser jogado fora. Vale nada. Só que, ao sair do... Se isso acontecesse, se ele deixasse o Flamengo, certamente ele seria contratado por um outro clube, querendo que ele levasse para esse clube as mesmas respostas e soluções. Esse trabalho feito. O mesmo trabalho que ele fez no Flamengo com outros jogadores. Quer dizer, Dorival, vai lá e arruma minha casa em 2 meses. Também não é assim. Que duelo em Abel Ferreira e Dorival Júnior, domingo. Palmeiras e Flamengo sempre. É o maior jogo do futebol da América neste período. São as duas maiores forças. Não é isso, Pascoal? Obrigado, são as duas maiores forças do futebol da América e cada vez mais distante dos outros. Um jogo sensacional. Só que antes, né, o Palmeiras passará a semana toda treinando e o Flamengo tem um enorme desafio amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E nós vamos para lá.